Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da única fase do Interif de 2020, e o nome dele é Tabuleiro da Sorte. Bruno mora no país Maratolândia e estava caminhando pelo sítio do seu avô quando encontrou um jumento falante. Ele percebeu que este animal, sempre ao término de suas palavras, falava uma sequência de números. Ele anotou a sequência dita pelo animal e, logo em seguida, em sua trajetória, ele encontrou um tabuleiro em formato de uma matriz com os mesmos números. Ele percebeu que o tabuleiro continha nas posições 00, o ano atual, 01, o número atual, o mês atual, perdão, e 10, o dia atual. Então, falando em coordenadas, né? Isso aqui, primeira linha, primeira coluna, é o 2020. Primeira linha, segunda coluna, 10. Segunda linha, primeira coluna, é o 31. Os outros números inteiros, os outros números internos, pareciam aleatórios no primeiro momento. Então, nessa tabela aqui, a gente vai ter o ano, o mês e o dia nas posições escritas. Aí todo o resto dos números são gerados a partir deles. E no fim, esse aqui é a nossa resposta final do programa. Vamos ver o que ela quer dizer. Ele observou com mais calma e percebeu que aparentemente existia um padrão numérico ali. Todos os números, exceto os números das bordas, linha 0 ou coluna 0, eram a soma dos seus anteriores na horizontal esquerda. Então, esse aqui, por exemplo, era uma soma dos seus anteriores na horizontal esquerda, vertical superior e diagonal esquerda superior. Então, é sempre isso aqui. Esse aqui é a soma desses aqui. Aí, esse aqui é a soma desses aqui. E assim por diante. Por exemplo, o número na posição 1, 1 é a soma do número na posição da tabela 1, 0. Então, na posição 1, 1 é esse cara aqui, que eu acabei de fazer com vocês. Ele é a soma do 1, 0, que é o 31, o dia, 0, 1, o mês, e 0, 0, que é o ano. E aí essa conta aqui está incorreta. A resposta, na verdade, é 2061, né? Quando o número estava nas bordas, linha ou coluna 0, e não pertencia aos números ditos pelos animais, então 00, 01 e 10, estes seguiam o seguinte padrão. Soma de suas posições, linha ou coluna não nula. Isso também está errado, por causa que eles sempre estão... Essa regra só se aplica quando os números estão numa linha luna ou coluna luna, nula, mais a soma do anterior, ou de cima, né, caso o número estivesse na coluna 0, da esquerda, caso o número estivesse na linha 0. Por exemplo, o número na posição 02 é, ou seja, na primeira linha, coluna 2, que é o 33. Ele é, na tabela, o 01, o 31, mais 2, aí realmente dá 33, e essa conta aqui ela está incorreta. Ou seja, o que essa segunda parte aqui quer dizer? A gente vai ter, na primeira linha e primeira coluna, o ano, o mês e o dia. Aí depois desses, até o final da tabela, eu tenho que, depois do mês, vai vir o mês mais 2, porque ele vai estar na coluna 2. Aí depois da coluna 2 vai vir esse mesmo valor aqui, só que mais 3, porque está na coluna 3. Então, para progredir na primeira linha, a gente faz o número anterior mais a coluna. O número anterior mais o número da coluna atual. É esse mais esse. Esse mais esse. Assim por diante. Isso para progredir na primeira linha. Agora, para progredir na primeira coluna, aí eu vou fazer a partir do dia o número anterior, no caso o número de cima, mais o número da linha, da 33. O número anterior, mais o número da linha, dá 36. Assim por diante, se essa tabela fosse maior, a gente continuaria dessa mesma regra para progredir na coluna. Bruno descobriu
que se colocasse respectivamente os números do dia, mês e ano nas posições 00, 01 e 10, respectivamente em sua matriz de tamanho, restos da divisão do dia por 5 acrescido de 3, o último número formado era o número de sorteio da Loteria Federal de Maratolândia. Então por isso que esse número final aqui ele é importante. É o número que o Bruno precisa para ganhar na loteria. Agora, Bruno precisa criar um programa para descobrir qual será o número sorteado de cada dia na loteria e mudar a sua sorte. A primeira linha da entrada contém 3 inteiros que indicam respectivamente o dia, mês e o ano. A saída é composta por um número inteiro que indica o número a ser premiado na loteria de Maratolândia para aquele dia. Que no caso é sempre dessa pontinha aqui, inferior esquerda. Antes de analisar os exemplos de entrada e saída, também já quero fazer outra pontuação de que essa informação aqui, sobre onde a gente tem que posicionar os valores de dia, mês e ano na nossa matriz, também está incorreta. Então, se a gente fosse seguir-se respectivamente, né? O dia viria na primeira linha, primeira coluna. Então, hoje na figura está o mês. O ano, perdão. Aí o mês viria na primeira linha, segunda coluna. Isso aqui tá certo. E aí o ano viria trocado com o dia na segunda linha, primeira coluna. Entre a imagem e o enunciado, qual que a gente tem que seguir então, já que tá diferente, né? Bom, já resolvi esse exercício antes de gravar a aula, eu testei os dois e eu cheguei na conclusão que para bater os resultados com o que tá aqui embaixo, a gente tem que seguir a imagem e desconsiderar totalmente o enunciado, que como a gente pode perceber, né, ele tá cheio de erros, desde as contas até as posições. Então a gente vai focar só nisso aqui e ignorar todo o texto. Beleza? Bom, com isso em mente, vamos começar então a resolver o exercício. A nossa entrada, muito simples. A gente vai ter o dia, o mês e o ano na mesma linha, separados por espaço. E aí eu vou ter essa tabela mágica minha aqui, que ela vai começar com, na primeira linha, o ano e depois o mês. E na segunda linha, o dia logo abaixo do ano. Então, esse triozinho aqui é essa primeira parte aqui. E aí, o meu objetivo nesse exercício é estender essa tabela até a coluna N, linha N, sendo esse N o resto da divisão do dia por 5 acrescido de 3. Então, qual vai ser as dimensões da minha tabela? As dimensões da minha tabela são o dia, módulo 5 acrescido de 3. Reparem que pelo menos essa informação do enunciado está correta, por causa que, nesse exemplo aqui, a tabela tem 4 colunas, por causa que o dia é 31, então o resto da divisão por 5 é 1, mais 3 dá 4, e essa tabela tem 4 colunas e 4 linhas. Então pelo menos isso está certo. Nosso objetivo, então, vai ser o seguinte. Enquanto essa tabela ela não tiver 4 linhas e cada linha tiver 4 colunas, eu vou estender ela. Para estender ela, eu tenho regras diferentes para os números na primeira linha, para os números na primeira coluna e o resto. São 3 regras de formação que eu tenho. Então, para não dificultar muito a minha vida, eu vou aplicar cada uma separadamente. Primeiro, eu vou aplicar a regra de estender a minha tabela na horizontal, criando todas as colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto o tamanho da minha primeira coluna, da minha primeira linha, perdão, for menor do que as dimensões da minha tabela que eu quero, eu vou estender essa primeira linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apiedar na minha tabela
na minha primeira linha, o último número mais o número da coluna. E o número da nova coluna também sempre é o tamanho da linha, né? Então essa é a lei de formação só para os números da primeira linha. É o número anterior, na mesma linha, com o número da coluna que é a dele. Esse mais esse dá 12. 12 mais 3 dá 15. E eu vou estender enquanto eu não tiver esse dimensões tabela termos. Estendi a minha primeira linha. Agora eu vou criar as outras linhas e pegar o elemento da primeira coluna de todas já. Então eu vou fazer isso aqui agora. A lei de formação das colunas é parecida com a das linhas. Então, enquanto a quantidade de linhas na minha tabela, agora eu vou pegar a tabela inteira, for menor do que as dimensões da minha tabela, eu vou apiendar uma nova linha, que já vai ter como primeiro elemento o primeiro elemento da última linha, ou seja, o primeiro elemento da última coluna que existe, que no caso, por exemplo, de criar o 33, né, seria o 31, que aqui é a última linha, mais o número da linha que vai ser a dele, que é a quantidade de linhas da tabela. Essa soma inteira, no caso, né, que vai ser o primeiro elemento da minha linha. E aí aqui no meu código eu já criei toda a primeira linha, já criei a primeira coluna de todas as linhas. Então agora, para todo o resto, eu tenho todos os números que eu preciso para calcular eles. Então, para calcular, por exemplo, esse 2061, eu já tenho 31, 2020 o 10. Aí para calcular esse 2125, depois que eu fizer essa linha, né, eu já vou ter o 33 aqui, 2101 e assim por diante. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um for. Ele vai ir de 1 até as dimensões da minha tabela. Para cada linha eu vou passar pela coluna 1 até as dimensões da minha tabela. Começando do 1, por causa que primeira linha e primeira coluna de todas as linhas já existem. Aí eu vou calcular, perdão, o termo que está na linha, linha e coluna, coluna. Que vai ser o seguinte. O que está anterior na diagonal. Vou colocar assim, mod. Modificador. In. Aí eu vou pegar aqui as coordenadas de todos os vizinhos que são relevantes. O vizinho que está na diagonal para a esquerda, acima, ele vai estar na linha anterior. Então, em relação à linha desse número que eu vou calcular, ele vai estar anterior. E vai estar também na coluna anterior. Isso aqui vai ser um dos vizinhos. Ele vai ter outro vizinho que vai ser o que está na mesma linha e coluna anterior. Esse aqui. Aí o terceiro vizinho que é relevante vai ser o que está na mesma coluna
e na linha anterior. Então, mesma coluna e linha anterior. Para cada um desses vizinhos, eu vou ter que o meu novo número, né? Começar como 0. Aí eu vou somar todos esses vizinhos. Então, novo número, eu vou incrementar nele, na minha tabela, na linha do vizinho, mais o modificador da linha, na coluna do vizinho, mais o modificador de coluna. Vou jogar no meu novo número, pegar o próximo, somar no meu número, pegar o próximo, somar no meu número. No fim, o novo número vai ser a soma desses 3 vizinhos que são relevantes. Por fim, só falta eu pegar e apiendar na linha que é a do meu número. Esse novo número. Quando eu terminar de estender toda a tabela, a resposta que o meu programa quer vai ser o número da última linha e última coluna. Então, se eu não perdi nada, acho que nosso código está pronto. Vamos ver. Então, se o dia é 31, o mês é 10 e o ano é 2000, a resposta, opa, deu 10.530. É a soma que está errada. O bom é que como eu estou montando a tabela inteira, eu posso só printar ela. Pra ver a partir de qual momento eu comecei a errar. Vamos ver. Uma saída bonitinha. Na verdade vai ficar bonitinho se for assim. Tá, se o dia é 31, o mês é 10, se o ano é 2000, vamos ver o que está errado. Eu vou ter 2000, 10 e 31 no começo. Isso aqui tá certo. 12, 15 como extensão da primeira linha. 31, 33, 36 como extensão da primeira coluna, isso tá certo. E aí na hora de somar, a soma tá errada. Então, 2000 mais 10 mais 31 dá... Não, 2000... 2000 mais 10 mais 31 vai dar 2041. Não, 2046. Vamos ver aqui. Ah, a coluna começou do 0. Não, não. A coluna começa do 1. Dia 31. Mês 10, ano 2000. Opa, agora sim. Nossa tabela aqui, bonitinha, mas eu vou tirar. E a nossa resposta é 27.059. Se o dia é 1 do mês 1, ano 99, a resposta é 26.071. E se for o dia 29 do mês 12 do ano de 2020, a resposta é 3.557.673. Nossa resposta está correta. Sobre esse exercício, só queria fazer um adendo de que talvez vocês tenham percebido isso, né? Como esse número
ele é uma soma do ano com o mês e o dia. Aí esse número aqui, o 12, que tá na mesma linha do mês, ele é praticamente o mês mais alguma coisa. E o 15, ele também é o mês mais outra coisa. O 33, ele é o dia mais alguma coisa. O 36 é o dia mais outra coisa. Aí assim por diante. Ou seja, e aí todo o resto, né? Toda essa ralé aqui, ela vai ser o dia, o mês e o ano e alguma coisa. Uma quantidade de dias, uma quantidade de mês e uma quantidade de ano, mais alguma coisa. Até chegar no número final. Que sempre vai ser, se a tabela tiver as mesmas dimensões, a mesma quantidade de termos que é o dia, somado com a mesma quantidade de termos que é o mês, somado com a mesma quantidade de termos que é o ano, somado com algum adicional por causa do que eu vou incrementando, passando de linha para linha e coluna para coluna. O que eu quero dizer é o seguinte: para cada dimensão da tabela, dá para generalizar qual é a conta que soma o número final, sem ter que expandir a tabela inteira na mão. Então a gente pode expandir a tabela uma única vez, para todas as dimensões possíveis, pegar qual é a conta que dá o número final para aquela dimensão, e aí depois fazer um código que é generalizado com base nisso. Eu resolvi não fazer assim porque seria complicação desnecessária, e também porque eu provavelmente não faria isso na prova. Mas eu fiz. Opa! Eu fiz essa generalização e eu queria mostrar pra vocês só mais ou menos como é que ficaria. Então aqui. (2020) e generalizado. Então o que eu fiz aqui? Nesse script, para generalizar essa conta de expandir tabela, eu fiz para cada resto de divisão possível, calculei a dimensão. Aí a minha tabela, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui. Ao invés de colocar um ano, mês e dia, que foi a entrada do usuário, eu coloquei a quantidade de dias que está sendo somada, a quantidade de meses, a quantidade de anos e o acréscimo. Então, por exemplo, se o primeiro termo da primeira linha é só ano, então eu tenho 0 dias, 0 meses, 1 ano e um acréscimo de 0. Aí o próximo elemento é o mês. Então eu tenho 0 dias, 1 mês, 1 ano, 0 anos e um acréscimo de 0. Próxima linha é só o dia. Então eu tenho 1 dia, 0 meses, 0 anos e o acréscimo. Para cada número na primeira linha, eu vou manter os coeficientes dia, mês e ano, só vou alterar no acréscimo. Para cada número na primeira coluna, eu também vou manter os coeficientes, vou só mudar o acréscimo. E aí, na hora de expandir a tabela, o que eu vou fazer? Para cada vizinho que for relevante, então esse mesmo for aqui, eu vou somar os coeficientes de dias, os coeficientes de meses, os coeficientes de ano e os coeficientes de acréscimo. Os coeficientes não, né? Os acréscimos. E aí essa que vai ser a expansão da minha tabela. E aí no final eu mostro aqui, ao invés de mostrar um número, que é o último elemento da minha tabela, ele vai ser quantos coeficientes na tabela, tanto por tanto, são dia, somados com quantos meses, somado com quantos anos, somado com qual acréscimo, que vai dar o número que viria para cá. Então, por exemplo, o 2061. Lembrando que esse número aqui são 0 dias, 0 meses e 1 ano e 0 acréscimo. Esse número aqui é 0 dias, 1 mês, 0 anos e 100 acréscimo. E esse número aqui, ele é 1 dia, 0 meses, 0 anos e 100 acréscimo. Aí, esse número aqui, falando de maneira genérica, ele vai ser 1 dia, 1 mês, 1 ano e nenhum acréscimo. Aí esse número aqui, ele vai ser, aqui tem 1 dia, aqui não tem, vai ser 1 dia, 1 ano, porque aqui tem ano, vai ser 3 meses, porque aqui tem mês e aqui tem mês. E vai ter um acréscimo de 2, porque aqui o acréscimo é 2. Então esse número aqui, ele vai ser 1 dia, 1 ano e
um dia, um ano, 3 meses e um acréscimo de 2. Expandindo essa tabela genericamente, a gente vai chegar na conta que dá o último número para cada dimensão de tabela. Aí, com base nessa generalização, eu posso fazer um i muito mais enxuto, que só pega os coeficientes de dia, mês e ano para conta de cada dimensão da tabela. E aí eu calculo só esse número final, sem precisar expandir a tabela toda vez. Eu posso expandir ela uma vez só para cada possibilidade de dimensões, guardar só os coeficientes e fazer uma tabela de consulta. Só uma curiosidade, né? Apontando que esse problema ele pode ser generalizado. Mas na prática eu provavelmente faria esse script aqui, que generaliza todas as vezes. Até porque como a maior dimensão possível para essa tabela é 7 por 7, eu acho que nunca vai chegar no nível onde, tipo, calcular esse último número vai virar um pesadelo computacional. Mas se por acaso chegasse nesse ponto, é bom mencionar esse fato de que essa conta aqui ela é generalizável. Eu posso expandir só uma vez cada tabela, depois fazer uma simples continha para calcular todos os resultados possíveis. Que eu achei que foi uma curiosidade interessante e eu gostei de fazer essa generalização. Mas bom, era isso. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.